Boa tarde. O desembargador Iedo Simões negou hoje, pela segunda vez, o pedido de revogação da prisão preventiva de Marcelaine Santos Schumann. Ela é suspeita de ser a mandante da tentativa de homicídio contra uma universitária no estacionamento de uma academia no centro da cidade no mês passado. O repórter Neto Cavalcante conversou esta manhã com o advogado de defesa da socialite. Nesta terça-feira, o advogado de defesa da acusada de encomendar a morte da estudante de Direito, Denise Almeida, teve mais uma vez o pedido de revogação da prisão preventiva negado pela Justiça. O primeiro pedido da defesa de Marcelaine Santos Schumann também foi indeferido pelo desembargador plantonista no último domingo. É difícil com essa mídia batendo em cima, dizendo que a minha cliente é uma vilã, né? É difícil porque, de qualquer forma, os magistrados ficam influenciados. Nós somos acostumados a ver pelo Brasil todo casos que recebem notoriedade, o cliente já entrar condenado. De acordo com o advogado José Bezerra de Araújo, que ainda não teve acesso aos autos do processo, o pedido dessa vez foi para que a autorização de revogação da prisão fosse apreciada por um juiz de primeiro grau. Eu não vejo motivos nenhum para a manutenção dessa prisão. Eu tenho certeza que, se estiver nos autos que ela é a autora, ela é a mandante do crime, nós vamos reverter, porque não é. A tentativa de homicídio aconteceu no dia 12 de novembro e foi gravada por uma câmera de segurança de uma academia no centro da capital. Para o advogado, a suspeita de encomendar o crime é inocente e não está foragida. Pelo que está sendo veiculado e pelo que as autoridades policiais que estão presidindo o inquérito encaram a situação da minha cliente como ela se fosse foragida da justiça. Mas isso não é verdade. Eu pergunto aos senhores, ora, eu viajei antes da decretação da minha prisão. Como é que eu estou fugindo da minha prisão? A minha cliente, essa passagem, já estava reservada há muito tempo. Viajou no dia 8 de dezembro. A prisão foi decretada dia 12. Marcelaine Santos Schumann está nos Estados Unidos desde o início do mês de dezembro e está com a volta para o Brasil programada para o dia 5 de janeiro. Caso o pedido de prisão dela seja revogado, a empresária deve adiantar a volta para o país. A minha cliente está lá esperando a data de voltar obrigatoriamente, que é dia 5. Agora, se nós tivermos, que acredito que teremos, êxito no nosso intento, ela imediatamente estará aqui, vai largar tudo, vai vir para cá. Nós pretendemos, a juíza pode muito bem aplicar uma medida cautelar, que elas existem exatamente para isso. Revoga a prisão aplicando a medida cautelar, que ela não se ausente, ela entrega o passaporte para a justiça, se for necessário. Ela quer provar a inocência dela nos autos. Agora, preso é uma coisa, eu não vejo necessidade nenhuma da prisão. Esta tarde, um adolescente de 17 anos morreu depois de uma brincadeira com amigos. Segundo a Polícia Militar, Joel Tavares Palheta foi morto por volta das 2 horas da tarde no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Ainda de acordo com os PMs, o adolescente brincava de modo violento com mais 2 amigos de 15 anos e os ânimos se alteraram. A vítima acabou atingida por 4 facadas no pescoço, costas, nuca e ombro. O adolescente ainda conseguiu correr por cerca de 400 metros, mas não resistiu e morreu em frente à loja onde o irmão trabalha. Policiais da 30ª SINCOM apreenderam os 2 adolescentes envolvidos e os encaminharam à delegacia do menor infrator. E há uma semana do fim do ano, uma certeza desanimadora. O ano de 2014 em Manaus foi marcado por tragédias no trânsito. E nesse Natal, muitas famílias não têm o que celebrar, já que em alguns casos, os parentes mortos nas ruas da capital por negligência de terceiros ainda não receberam justiça. Dona Osmarina tenta superar com a fé o sofrimento pela morte da sobrinha que tinha como filha. Para ela, é difícil conter a emoção ao falar da tragédia no trânsito da capital. Tá muito difícil da gente esquecer. Segundo a polícia, a garrafa de uísque com o resto da bebida estava no interior do veículo que tirou a vida de 2 pessoas e deixou outras 3 feridas em maio desse ano na zona oeste da cidade.
A sobrinha da feirante, Keilene Nogueira de Almeida, de 27 anos, e o cunhado José Henrique Galvão, de 18, tiveram uma das pernas arrancadas com o impacto da batida e morreram na hora. Keilene deixou uma filha de 2 anos. 5 pessoas empurravam um carro em pane mecânica nessa movimentada avenida da capital quando foram atingidas por outro veículo. Por sorte, 3 sobreviveram. De acordo com o Ministério Público, o motorista que provocou o acidente dirigia bêbado e em alta velocidade. Ele foi indiciado por duplo homicídio doloso quando há intenção de matar, embriaguez ao volante e lesão corporal. Mas atualmente responde o processo em liberdade. O cunhado dela também foi embora, não foi só a vida dela que ele tirou. Além de dirigir alcoolizado, o motorista tinha 129 pontos acumulados na Carteira Nacional de Habilitação desde novembro de 2002. Renato Fabiano dos Santos Benigno foi posto em liberdade pela Justiça no dia 14 de agosto. Um mês depois, a primeira audiência marcada do caso também foi adiada pela Justiça após um recurso apresentado pela defesa do acusado. O processo segue sem data prevista para o julgamento. 2014 foi marcado pelas mortes no trânsito. Em março, um acidente trágico envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus, deixou 15 mortos. Em julho, um outro acidente na zona centro-sul da cidade matou uma pessoa e deixou outras 3 feridas. Entre as vítimas do atropelamento estava o taxista José Ailton Rebouças, de 63 anos, que morreu na hora. De acordo com a polícia, o motorista que teria provocado o acidente, Gerard Felipe do Carmo Ribeiro, também estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade. Ele tinha a carteira de habilitação vencida e já respondia processo por direção perigosa. Na época, o suspeito foi indiciado por homicídio doloso e lesão corporal gravíssima, mas em menos de 24 horas do acidente, a Justiça decidiu conceder a liberdade provisória ao universitário após a defesa entrar com um pedido de habeas corpus. Para o diretor do Detran no Estado, as leis do país precisam ser mudadas. A pessoa que sabe que álcool e direção não combina, mas insiste em dirigir alcoolizado, você está dando causa para que um acidente aconteça. Então, nesses casos, eu entendo que a legislação devia ser muito mais dura. Segundo ele, as campanhas de conscientização já conseguiram reduzir em 40% os acidentes pela combinação de bebida alcoólica e direção de automóvel. E nesse fim de ano, os trabalhos nesse sentido devem ser intensificados. Álcool, o segundo, imprudência e o excesso de velocidade. Quando você junta esses 3 fatores, nós temos tragédias. Então é por isso que a nossa campanha do Natal esse ano, ela está muito voltada para a vida. O carro ou a motocicleta é uma arma. É uma arma. E se você não souber usar adequadamente, com prudência, você pode matar ou você pode morrer. Então nós não queremos isso. Nós queremos um trânsito de paz. O que não diminui é a dor de quem perdeu alguém da família numa tragédia no trânsito que poderia ser evitada. Senhores da Justiça. E nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça para entender como estão esses casos citados na reportagem, mas por conta do recesso de Natal, não tivemos resposta. Por conta do espetáculo de Natal O Glorioso, que acontece no dia 25 de dezembro no Largo São Sebastião, o trânsito em vários pontos do centro da capital vai ser alterado. As mudanças acontecem a partir das 10 horas da noite de hoje. Serão interditadas as ruas 10 de julho e Eduardo Ribeiro, onde parte dos palcos está montada. Já no dia 25, a partir das 7 horas da manhã, mais 7 ruas no centro de Manaus devem sofrer alterações. As ruas são Eduardo Ribeiro, entre as ruas 24 de Maio e Monsenhor Coutinho, 10 de julho entre Ferreira Pena e Dona Libânia, José Clemente entre Avenida Eduardo Ribeiro e Joaquim Sarmento, Massal entre Dona Libânia e Costa Azevedo, Barroso entre 24 de Maio e José,
e Costa Azevedo, trecho entre as ruas Massal e 24 de Maio. Cerca de 140 agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Manaus Trans estarão em pontos estratégicos para monitorar o fluxo de veículos. O trânsito será liberado nesses trechos no fim do espetáculo. É hora de ver como vai ficar o tempo em Manaus e em alguns municípios do interior do Amazonas nessa véspera de feriado. Os detalhes no mapa. Em Atalaia do Norte, previsão de tempo encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas, mínima de 23 e máxima de 34 graus. No município de Borba, a previsão é de muitas nuvens com probabilidade de chuviscos. As temperaturas variam de 25 a 31 graus. E em Manaus, a véspera de Natal deve ter o tempo encoberto e também com probabilidade de chuviscos. Temperatura mínima de 24 e máxima de 32 graus. Agora o esporte. O Nacional encerra o ano com muitos planos para 2015. O novo elenco está praticamente completo para a temporada do ano que vem. E antes do Réveillon, a equipe intensifica os treinos para fazer bonito em campo. Nem mesmo o sol escaldante desestimula o novo elenco do Nacional Futebol Clube, que se prepara para a temporada de 2015. Na manhã de hoje, a equipe do Leão da Vila Municipal se reuniu para intensificar o treino com a supervisão do técnico Sinomar Naves. Nós estamos desenvolvendo o nosso planejamento, da melhor maneira possível. Não estamos tendo a necessidade de queimar etapa, porque nós temos tempo para isso, faltando chegar apenas mais 2 jogadores. Mas até agora o trabalho tem sido intenso, o trabalho tem sido bem racionalizado. Nós estamos intercalando trabalho físico com trabalho, esse é um trabalho físico-técnico, em que nós procuramos ajustar a equipe e se aproximar daquilo que é um jogo. Mas eles ainda não estrearam o novo gramado do centro de treinamento, que agora está um tapete. E o que não falta é estímulo da equipe. Com facilidade quanto ao posicionamento tático pela experiência adquirida enquanto jogava na Europa, o lateral esquerdo Jeff Silva está entre as novas apostas do time. Aos 28 anos, o jogador tem experiência de sobra, já teve passagens pelo ABC de Natal e o Paulista. E antes de fechar com o Nassa, defendia o Ceilândia do Distrito Federal. A primeira impressão foi muito boa, e é que fica. A temperatura aqui, lógico, é bem diferente e a gente está se adaptando a cada treinamento, aí todos estão se esforçando para poder chegar no campeonato e a gente poder representar o Nacional bem e a Amazonas bem. Outro destaque no elenco do Nacional é o zagueiro Robinho, que defendia o Sampaio Correia de São Luís, no Maranhão. Para o jogador de 29 anos, o calendário do Leão também gera grande expectativa e otimismo. O que o torcedor do Nacional pode esperar de vocês? Pode esperar bastante disposição e vontade. Acho que todo jogador tem que ter, independente de onde jogou, onde joga. Eu acho que tem que ter bastante disposição e determinação para que o professor venha pedir para a gente executar bem em campo. O Nacional estreia pela Copa Verde no dia 8 de fevereiro contra o Vilhena, em Rondônia. Natal não é a mesma coisa sem os enfeites típicos dessa época do ano. As luzes e as cores características chamam a atenção de quem passa. E esse ano, Manaus recebeu uma decoração especial, com um viés sustentável. Um dos símbolos mais marcantes do Natal. A noite é uma atração. Todos querem parar para tirar uma foto. As árvores natalinas encantam com seus ornatos e luzes piscantes. Este ano, baseada na ideia de sustentabilidade, elas foram confeccionadas com materiais recicláveis como esta, localizada na entrada da Avenida Max Teixeira, na Zona Norte. Esta, aqui na Zona Norte, aqui na Max Teixeira, foi feita por catadores e catadoras de resíduos sólidos. E significa emprego, significa prestigiar o trabalho dessas pessoas. Estão todos muito felizes. O material é tudo reciclável. Aliás, nós aproveitamos tudo do ano passado. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos destaca a importância da criatividade dos artistas na realização do trabalho e como a utilização de artigos regionais foi fundamental para mostrar toda a essência cabocla. As árvores já estavam
acesas, a gente deu um acabamento, está acompanhando para que tenha essa reta final ainda mais intensa, com o espírito de Natal realmente envolvendo as pessoas, envolvendo cada cidadão manauara. Na árvore de Natal, montada ao lado do mercado Adolfo Lisboa, no centro, foram usados paneiros, chapéus de palha, sarrapilhas e figuras indígenas representando Jesus, Maria e José. É uma árvore com a identidade do que o caboclo produz lá no interior, traz na canoa e traz para vender no mercado. Então, nós ficamos muito felizes ano passado, quando a gente lançou essa ideia, e sendo nós renovamos o conceito, né? Também da sustentabilidade. O Natal dos Anjos animou os moradores da Fundação Dr. Thomas essa manhã. Os idosos tiveram um momento religioso e também apresentações artísticas. Nesta terça-feira, os moradores da Fundação Dr. Thomas tiveram uma manhã diferente, cheia de animação, visitantes e uma programação toda especial. Aos poucos, os donos da festa foram chegando, um a um. O encontro é para celebrar o Natal dos Anjos. O Natal é um momento de renovarmos os melhores sentimentos, como amor e solidariedade. Por isso a importância de fazermos momentos como esse para juntar os nossos idosos com os funcionários e os familiares, né? Para trazer esse amor, tanto de fora para dentro da fundação, como levar o amor dos nossos idosos para fora, para a sociedade. Seu José se fantasiou para participar da apresentação teatral. Um momento de felicidade. Estou satisfeito que eu estou no meio da minha família. Todos esses são meus irmãos. Antes das apresentações, uma missa presidida pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom Mário Pascoaloto. Eu estou muito feliz de celebrar a missa aqui de Natal com esses idosos, porque assim eu sinto que estou perto daquilo que é a mensagem de Natal. Amar especialmente quem mais precisa. Para quem trabalha diretamente com os idosos, satisfação é a palavra que define o amor correspondido. Todos são pessoas muito educadas, muito civilizadas, muito boas para todo mundo. E esse momento a gente passa para nós, para eles também, né? E eles passam para nós um carinho que a gente pode fazer um vínculo, né? Já temos um vínculo, né, grande. E esse momento fica maior ainda, porque é o nascimento de Cristo. A Fundação Dr. Thomas abriga hoje 106 idosos que vão de 60 até quase 100 anos de idade. E você pode ajudá-los a ter um Natal ainda mais feliz este ano. Nestes dias 24 e 25, a Fundação Dr. Thomas vai abrir as portas aos visitantes, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. A ideia é deixar esta árvore repleta de presentes de Natal. Quem puder fazer alguma doação, trazer algum presente para os idosos que moram aqui na instituição, com certeza será bem-vindo e você está contribuindo e ajudando o idoso que mora aqui na instituição. Tá certo. E agora uma última informação. A assessoria do senador Eduardo Braga confirmou agora há pouco por telefone para a produção do Band Cidade que o parlamentar vai assumir o Ministério das Minas e Energia no ano que vem. O líder do governo no Senado se reuniu hoje com a presidente da República em um almoço em Brasília e seguiu com ela em uma reunião a portas fechadas. De lá ele viajou para São Paulo e ainda não falou sobre o assunto com a imprensa. E o Band Cidade fica por aqui. Para rever essa edição, acesse band.com.br/Amazonas. Eu espero você aqui amanhã, no mesmo horário, às 10 para as 6 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e uma excelente véspera de Natal. E até amanhã.